Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar o capítulo 8 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde que neste capítulo aqui, Paulo, ele vai falar sobre a liberdade cristã, explicando que, embora tenhamos conhecimento, o amor, ele deve sempre vir em primeiro lugar, pois a caridade, ela edifica e preserva a fé dos irmãos mais fracos. Mas, meus irmãos, antes de a gente darmos início a esse estudo, eu peço carecidamente, como eu peço nos outros vídeos também, e em todos os vídeos que eu faço, que vocês, meus irmãos, inscrevam-se carecidamente no canal. Se inscrevam no canal, eu peço, meus irmãos. Por quê? Porque vocês se inscrevendo no canal e deixando o seu like e também ativando o sininho, quando eu postar um vídeo novo, vocês serão notificados pelo YouTube que tem vídeo novo no canal que eu postei. E além disso, também, vocês, além de fortalecer o canal, o YouTube ele vai recomendar para mais e mais pessoas que não conhecem a Palavra de Deus e que venham por meio deste canal conhecê-la. Por isso que a sua inscrição e a ativação do sininho e o like é muito importante. Por isso, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Beleza! Vamos agora darmos início ao nosso estudo. E aqui, vamos ver os primeiros versículos do 1 até o 3, onde vamos aprender que o conhecimento que incha e o amor que edifica. Vamos falar sobre o conhecimento e o amor. Nesses três primeiros versículos, do 1 até o 3. Vamos ler aí. Agora, vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Meus irmãos, nesses três primeiros versículos, olha o que vamos aprender aqui, olha o que Paulo nos ensina. Paulo nos ensina que apenas o conhecimento, sem o amor, ele pode gerar orgulho. E o verdadeiro valor da vida cristã não está em saber muito, ser sábio, não. Mas está em amar a Deus e ao próximo. E é isso que estamos aprendendo aqui, meus irmãos, nesses primeiros versículos que Paulo nos ensina. Que o amor, ele deve estar acima de qualquer conhecimento intelectual. Não basta a gente conhecer a Palavra de Deus, não basta a gente estudar a Bíblia, como estamos fazendo, saber a Bíblia de cor toda, mas se não tivermos amor, de nada adianta. De nada adianta. Por isso, meus irmãos, que aí, para a nossa realidade, nós não temos que usar o que sabe para se engrandecer. Não temos que usar o conhecimento para se achar, se exaltar, não. Mas temos que colocar o nosso conhecimento a serviço do amor. Porque, como eu disse, se nós soubermos da Bíblia, soubermos a Bíblia de cor, decorada, mas a gente não ter amor ao próximo, não ter amor a Deus, de nada adianta. De nada adianta. Porque, como Paulo está falando nesses primeiros versículos, vamos ler aí no versículo 1, como ele diz, né? Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho. Mas o amor é o amor que vai nos fazer progredir, que vai nos fazer seguir em frente. É o amor, meus irmãos. Por isso que o amor, ele deve vir antes do conhecimento. Porque não adianta nada, como eu disse, a gente saber a Bíblia, saber tudo de cor da Bíblia, mas se não existir amor na gente, de nada adianta. De nada adianta. Amém, meus irmãos? Vamos seguir agora esses próximos versículos aqui, do 4 até o 6,
Vamos aprender que um só Deus e um só Senhor que há. Vamos entender isso com calma. Nos versículos do 4 até o 6. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que o ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Meus irmãos, nesses próximos versículos aqui, Paulo, ele afirma que os ídolos não têm poder real. Os ídolos não têm poder real. E também Paulo, ele diz aqui nesses versículos que só existe um único Deus verdadeiro e um único Senhor, que é Jesus Cristo, por quem e para quem existimos. Só existe um, que é Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Um Senhor só. Não existe dois senhores, não existe três senhores, não. Um só, que é Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aqui nesses versículos aprendemos que a nossa fé, ela deve estar firmada somente em Deus, que é a fonte da vida. Nossa fé deve estar baseada somente em Deus, somente em nosso Senhor Jesus Cristo e em mais ninguém. Por isso que se a sua fé estiver baseada em outra coisa que não seja Deus, mude essa fé, meu irmão. Deposite essa fé em Deus, que é só Ele, para quem somos e para quem existimos. Só para Ele. Porque só Ele é que merece essa nossa fé, essa nossa honra. E aqui, para a nossa realidade, para a nossa atualidade hoje, esses versículos nos mostram o seguinte, que não temos que colocar nossa confiança em nada fora de Deus, como eu falei. Não tem que colocar nossa fé em outras coisas, nossa confiança em outras coisas. Um exemplo, colocar a fé em dinheiro, colocar a fé nos bens materiais que tem. Tudo isso que seja fora de Deus, a sua fé, ela vai ser uma fé em vão, porque só existe um único Senhor e um único Deus, que nós temos que depositar essa fé e essa nossa confiança. E qual é Ele? E que Ele é a fonte da vida. E também, meus irmãos, nesses versículos aqui, você que está apegado a muitos bens materiais, isso também vale. Você depositar sua confiança nos prazeres desse mundo, nos status, na fama. Não deposite sua fé nessas coisas. Não deposite. Mas deposite a sua confiança e a sua fé somente em Deus, somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nesses próximos versículos agora, do 7 até o 8, nós vamos ver aqui sobre a consciência fraca de alguns irmãos. Vamos ver nesses versículos aqui, do 7 até o 8. Vamos ler aí. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Olha, meus irmãos, nesses versículos aqui do 7 ao 8, Paulo ele explica que nem todos conseguem distinguir a liberdade cristã da antiga prática, né, idolátrica. É isso.
Para algumas pessoas, comer carne sacrificada a ídolos poderia ser motivo de queda. Mas aqui aprendemos que precisamos respeitar a fé e a confiança desses irmãos mais frágeis. Sim, um exemplo. Não vou comer isso porque isso daqui vai ofender a meu Deus. Temos que respeitar a fé dessa pessoa, o costume dela. Precisamos respeitar a consciência dessas pessoas, desses irmãos mais frágeis na fé. E aqui também, meus irmãos, nesses versículos, além de precisarmos respeitar a fé e a confiança desses irmãos mais fracos, nós tenhamos que ter cuidado para não escandalizar alguém com a sua liberdade. Vocês proibirem, não, meu irmão, você não tem que fazer isso, proibir esse nosso irmão de fazer aquilo. Não, respeitem, porque como aprendemos, só quem julga, só quem vai condenar é Deus e mais ninguém. Por isso que precisamos respeitar a liberdade, a prática, o costume dos irmãos mais frágeis na fé. Se ele come aquela carne que é proibida, vamos respeitar aquele momento, aquela prática. Se ele não come, precisamos respeitar do mesmo jeito. Precisamos respeitar. Nem tudo que é permitido edifica. Nem tudo. Mas que nós, nesses versículos aqui, Paulo nos mostra isso. Que precisamos respeitar a fé e a confiança, a consciência desses irmãos mais fracos na fé. Amém? E agora, nos penúltimos versículos, do 9 até o 12, vamos ver aqui o perigo de ser pedra de tropeço. Vamos ver o perigo aqui, do 9 até o 12. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você que tem conhecimento comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão, por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aqui, Paulo, ele fala que a liberdade, ela deve ser vivida com responsabilidade. O livre-arbítrio. Nós somos livres. Só que essa liberdade, ela deve ser vivida com responsabilidade. Sermos responsáveis. Se o nosso agir, a nossa atitude leva alguém a se afastar de Deus, a se afastar da fé, nós estaremos pecando contra Cristo. Por isso, meus irmãos, que se nós estivermos falando que ama a Deus, um exemplo, nós estamos falando que ama a Deus, mas a gente odeia o meu irmão e pratica isso, odiando ele, nós estamos sendo contra Cristo. Se nós falamos de que amamos a palavra de Deus, mas a gente não pratica ela, se a palavra de Deus fala para a gente amar e a gente odeia, e o outro irmão que está fraco na fé, que não conhece, ele vê a gente que tem conhecimento fazendo essa prática que é contra Cristo, fazendo esse nosso irmão fazer também essa prática de afastar essa pessoa de Cristo, nós estaremos pecando contra nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aqui aprendemos que somos chamados a proteger a fé dos mais fracos. Temos que chamados a proteger a fé desses irmãos e não afastar eles cada vez mais de Cristo. Mesmo que isso exija renúncia da nossa parte, nós temos que fazer que nossos irmãos se aproximem de Jesus, se aproximem de Deus, e não que a gente seja uma pedra de tropeço, afastando aquele nosso irmão de nosso Senhor Jesus Cristo.
Temos que fazer eles cada vez mais chegar mais perto de Jesus. Fazer aquele nosso irmão aproximar-se cada vez mais de Jesus e não se afastar. Por isso que, para finalizar esse versículo aqui, antes de agir, vamos se perguntar se isso vai ajudar ou atrapalhar a fé do meu irmão. O que eu estou fazendo? Se eu estou lendo a palavra de Deus, isso vai afastar meu irmão de Jesus ou vai aproximar meu irmão de Jesus? Se eu começar a falar palavras, fazer atitudes práticas que afasta Jesus, que afasta os irmãos de Jesus, será que isso que eu estou fazendo vai ser bom ou ruim? Nós temos que se perguntar antes de agir, antes de fazer qualquer coisa. Será que isso que eu vou fazer vai afastar meu irmão de Jesus ou vai aproximar? Vamos se perguntar, meus irmãos. Vamos se perguntar. Amém? E agora, para finalizar esse capítulo de hoje, vamos ver no último versículo agora, o versículo 13. O exemplo de Paulo. Vamos ver aqui o exemplo de Paulo. Nesses últimos versículos, tá certo? O 13, o último versículo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Olha aqui, meus irmãos. Paulo, ele mostra a sua disposição de renunciar a algo legítimo por amor ao irmão, por amor ao próximo. O amor verdadeiro, ele está disposto a abrir mão de direitos em favor dos irmãos. Por isso, meus irmãos, que aqui aprendemos o seguinte, que o amor, ele é maior do que a liberdade pessoal. E aqui Paulo nos ensina também, para a nossa realidade, que nós temos que ser capazes de renunciar a algo por amor, para não ser motivo de queda para ninguém. E aqui nós temos que ser exemplos. Exemplos. Se nós que estamos estudando a palavra, se nós praticarmos o que a palavra diz, e isso leva, como eu falei no versículo anterior, se isso leva ao nosso irmão a cada vez mais a se aproximar de Deus, vamos fazer cada vez mais isso. Ler a palavra de Deus e praticá-la. Porque quando nosso irmão fraco na fé, ele vê a gente fazendo isso, ele vai cada vez mais se aproximar de Jesus. Mas aí, se a gente estamos estudando a palavra, mas a gente não obedecer a palavra, nós não sermos exemplos para esses nossos irmãos, nós estaremos sendo mentirosos e, como aprendemos no versículo anterior, estaremos mentindo. Por isso que nós temos que se perguntar antes de agir, como a gente vimos no versículo anterior, se perguntar antes de fazer as coisas, se isso está aproximando esse nosso irmão de Jesus ou está afastando isso que eu estou fazendo. E também que lembramos mesmo, meus irmãos, temos que ter amor. Porque, como aprendemos aqui, o amor, ele é maior do que a liberdade pessoal. É o amor que tem que vir em primeiro lugar. Porque, como aprendemos, Deus é o quê? Deus é amor. Amém, meus irmãos? E para concluir, vamos ver aqui que a gente aprendeu 5 lições hoje. 5, nesse capítulo 8 de 1 Coríntios. Tá? 5, nesse capítulo 8. Primeiro ensinamento que aprendemos. O conhecimento sem amor, ele é vazio. Mas a caridade, ela edifica. Vamos lá. Primeiro aprendemos isso. Não adianta a gente saber das coisas, mas não ter amor em nós. De nada adianta. Segundo, existe um só Deus e um só Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Como aprendemos, temos que depositar nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo ensinamento. Terceiro, devemos respeitar a consciência dos irmãos mais fracos. Temos que respeitar e não julgar, não condenar, mas respeitar. Amém? Quarto ensinamento. A liberdade, ela deve ser vivida com responsabilidade. Sermos responsáveis. E último ensinamento. O amor, ele está disposto a renunciar para não escandalizar os outros. Por isso, lembramos,
Isso que eu estou fazendo, está aproximando meu irmão da fé ou afastando ele? Está aproximando meu irmão de Jesus ou está afastando meu irmão de Jesus? Perguntar-se antes. Amém, meus irmãos? E para finalizar, como sempre eu faço nos finais dos vídeos, meus irmãos, peço carecidamente, se esses estudos estão edificando a sua vida, preenchendo o seu coração, se inscreva no canal, meu irmão, e ative o sininho. Porque como eu expliquei no começo do vídeo, vocês fazendo isso, vocês além de ajudar ao canal a fortalecer o canal, o YouTube, ele cada vez mais vai entregar para mais e mais irmãos, e mais irmãos vão vir, por meio deste canal, conhecer a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Até lá!